Com chimarrão na mão, seja bem-vinda ao terceiro episódio do MateandoCast. Este espaço tão especial onde discutimos e conversamos sobre temas importantes para o universo feminino. Eu sou Alexia Quevedo, advogada, especialista em direito de família e na defesa de mães e mulheres. E eu sou Lorena Kuhn, advogada trabalhista e empresarial. E hoje a gente vai falar de um assunto muito relevante para nós, noivas, que são os casamentos e as tendências para 2025 nesse mundo dos casamentos das noivas por aí. E a gente não estaria aqui se não fossem os nossos patrocinadores, né, Alexia? Sim, com certeza. Os nossos patrocinadores são essenciais para que o MateandoCast aconteça e a gente possa estar aqui trazendo esses temas tão importantes. Bom, a nossa primeira patrocinadora é a Franciele Siqueira, transformando a autoestima de mulheres através do poder da fotografia. Clinic Art Beauty, tem um spoiler aí. Expert em procedimentos de alto padrão. Vitória Rodrigues, transformando sua marca com um visual autêntico e estratégico. A Cimarrão Campeiro não é sobre chimarrão, é sobre amor. Limpeza de pele e massagens por Leonardo Moreno, da Skyline Autocuidado, é autocuidado e bem-estar. Stylist e imagem pessoal com a Raíza Ramos, transforma a sua imagem para refletir quem você é de verdade. Designer de marcas e identidade visual, Érica Baggio, ela que faz design de marcas com autenticidade e exclusividade em cada traço, como vocês veem nossos logos do MateandoCast, do Clube do Livro, do Mateando com as Advogadas. Beleza por Mary Kay, com a Graciele Aguiar e a Verônica Pereira. Semijoias Ananda, detalhes que transformam o básico em extraordinário. E a gente não estaria aqui se não fosse a Ubra São Gabriel. O Ubra, ele é justo, seguro e correto. Não esqueça de acompanhar o Mateando nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no @mateandoadv. Para enriquecer essa nossa conversa tão especial, contamos com duas mulheres que admiramos muito, Jaque Teixeira e Cassiana Nascimento. A Cassie, ela é CEO da Clinic Art Beauty, ela que realiza as nossas maquiagens, também já realizou sobrancelha, tudo um pouco a Cassie faz, e lá no espaço dela, ela tem mais de 6 profissionais que realizam um dos mais diversos procedimentos, e até médico, pediatra, tem tudo lá que você pode encontrar. E a Jaque, dona da sua casa, cerimonialista, empresária. O teu histórico, assim, o teu currículo é cheio, é extenso, né, Jaque? Eu admiro muito o trabalho da Jaque, admiro muito o trabalho da Cassie. É uma honra tê-las aqui conosco para falar sobre esse tema que, assim, eu acho que toda mulher sonha com casamento, sonha em casar, com esse pedido e como que vai acontecer esse momento tão especial para as nossas vidas. Então, não poderíamos ter convidadas melhores do que vocês. Nos contem um pouco sobre a história de vocês, como que vocês escolheram essa profissão, por que vocês decidiram por essa área que é especial, né? Jaque, nos fala um pouquinho sobre o teu currículo, sobre a tua história de vida. Estamos aqui para te ouvir. Muito bem, meninas. Primeiramente, agradecer vocês, né? Quando a gente recebe um convite assim, eu acho que é motivo da gente ficar muito orgulhosa, porque no meio de tantos profissionais, a gente ser escolhido é sinal que o trabalho da gente se destaca. E eu posso dizer que o que eu mais tenho... Tem duas coisas que eu tenho muito orgulho na minha vida, que é a minha família e o meu trabalho. Então, adoro falar sobre isso. O cerimonial, os eventos, eu acho que ele me escolheu. Quando eu trabalhava no sindicato rural, eu gosto muito do agronegócio, né? Também sou super ligada a isso. E eu trabalhava no sindicato rural de São Gabriel, isso por volta do ano de 2006, 2008, por aí. A Fernanda Teixeira, filha do Dr. Tarso, que era o atual presidente, a Fernanda casou. E a cerimonialista da Fernanda era de Pelotas, uma cerimonialista que acompanhava a família ao longo de muitos anos. Como a cerimonialista era de Pelotas, a Fernanda me passou algumas demandas do casamento. Eu era secretária do sindicato, né? Já trabalhava com pessoas e já trabalhava com eventos. Os eventos que o sindicato rural realizava, né? Uhum. E aí a Fernanda me passou, eu confirmei as presenças, eu fiz várias coisas pra ela do casamento dela, até a cerimonialista dela chegar, que a cerimonialista dela veio no dia do casamento. E aí, pra te ver, né, aí depois de um certo tempo, tu olha pra trás e eu me vi trabalhando
com eventos. Mas até aí foi uma trajetória longa, uma construção. Após isso, eu trabalhei 1 ano e meio na Secretaria de Turismo do município. Saí, fui fazer um curso profissionalizante na área de rádio e televisão em Porto Alegre, na OCP Landel de Moura. Cursei minha faculdade de marketing e comunicação. E morei em Bagé durante 5 anos. E trabalhei com uma empresa de Bagé durante 9 anos. Com a Associação Brasileira de Erifor e Brafor, onde eu pude realizar eventos em todo o Brasil. E também foi uma oportunidade que me colocou em diversos desafios, porque eu morava em Bagé e eu tinha que fazer um evento em São Paulo. Eu morava em Bagé e eu tinha que fazer um evento em Cascavel. Eu morava em Bagé e tinha que realizar um evento em Londrina. Então, eram esses desafios de tu contratar pessoas, né? Tudo à distância, né? Exatamente. Tu contratar estrutura, televisão, profissionais para prestar serviço, para ambientar o teu espaço, para servir gastronomia. E aí, em 2017, o meu esposo resolveu voltar para São Gabriel. E eu tomei um choque, assim, quando ele quis voltar. Mas eu voltei para São Gabriel, abri a minha empresa e segui prestando serviço para a empresa onde eu trabalhava. E quando eu voltei para São Gabriel, no que eu cheguei na cidade, começaram a me procurar para apresentar eventos novamente. Sim. Porque essa ligação com a comunicação eu já tinha. Quando eu voltei, eu fui fazer a primeira apresentação de 15 anos, que foi lá no Garden, na parte de cima. Sei. Tá? E ali eu percebi, eu digo, meu Deus, Eu nasci pra isso. tá tudo desorganizado nessa festa, e as pessoas chegando, não sabiam onde iam sentar, e como aquilo começou a me agoniar. E eu digo, Senhor, no outro dia eu já tava procurando o curso de cerimonial. E foi rápido assim, tu Foi decidiu fazer essa reviravolta na tua carreira, assim. Antes Deu um de insight, eu né? fazer o curso, eu já comecei a prestar serviço. Então tu é uma fazedora. Digamos que sim. É uma fazedora, né? É uma coisa assim, rápido e ligeiro, tu já Viu consegue. a oportunidade, conseguiu realizar um curso naquela área, se profissionalizou e começou a realizar os eventos daí. Exatamente. E com um medo absurdo de voltar pra São Gabriel. Porque eu digo, meu Deus, eu tô super bem aqui. Porque tu fica pensando, né? Uma Claro. cidade de interior, eu vou voltar pra fazer o quê em São Gabriel? É porque Uma Bagé é bem insegurança, né? maior que São Bem Gabriel, né? maior, né? Não que assim, ó, gurias, é pra vocês verem, né? Hoje, casualmente, no dia de hoje que nós estamos gravando o episódio, hoje a gente comemora 179 anos de emancipação de São Gabriel. E eu tenho uma paixão pela minha terra, porque eu acredito muito que se a gente não der valor pro lugar da onde a gente vem, a gente não vai a lugar nenhum. Claro, com Né? certeza. Então eu valorizo muito, assim, eu tenho muito amor, muito respeito e tenho muita gratidão a todas as pessoas que aqui acreditaram no meu trabalho e que me permitiram construir, né, essa linda trajetória, porque é uma trajetória muito bonita. Mas no momento da transição, é normal tu ter essa insegurança, né? Esse medo de que talvez não vai dar certo, que vai ser mais difícil, vai ser diferente. A gente sai da nossa zona de conforto, né? E a zona de conforto é quentinha e confortável. A gente até comentou isso num outro episódio, só que nada cresce ali, né? A gente precisa realmente sair desse ambiente e dar a nossa cara a tapa. Eu acho que é isso, o mundo é dos fazedores e que bom que nós temos 2 mulheres aqui super fazedoras, né? Que construíram a sua história, a sua jornada, porque não tem nada mais do que gratificante do que a gente parar pra refletir e se dar conta. Eu consegui, eu fiz, né? Eu escrevi a minha história. E pra ti, Cassi, como é que tu começou nesse ramo da beleza? Conta um pouco da tua história pra nós. Então, eu não sou natural de São Gabriel, eu sou de Eldorado do Sul, eu nasci em Porto Alegre. E eu vim pra cá fazem uns 8 anos, mais ou menos. Meu marido veio trabalhar aqui, eu vim bem contrariada, na época não queria vir. Porque a minha vida era em Porto Alegre, né? Tipo, desde muito nova, eu sempre fiz os meus cursos, trabalhei, estudei, fazia tudo lá. Minhas amizades, minha família era todo mundo de lá. E eu sempre eu trabalhei com cobrança, trabalhei em escritório, trabalhei com arquivo, outras coisas assim, sabe? Mas essa parte de gestão, enfim, de departamento pessoal. Mas nunca na área da beleza. Mas sempre foi algo que me chamava atenção, eu gostava, né? E eu tinha aquele pensamento assim, se nada der certo, quem sabe? Eu pensava assim, né? Então a gente veio para São Gabriel, eu não consegui emprego fácil, foi bem difícil. E nesse meio tempo, eu consegui um estágio numa creche.
E eu comecei a trabalhar ali durante esse período de 2 anos, mais ou menos, foi. Eu fechei daí um estágio com a prefeitura e eu segui cursando, fazendo meu curso de administração, fazendo as minhas coisas. E ali, nesse curso técnico, a gente tinha que montar uma empresa. E nessa empresa me veio, sabe, o desejo realmente de ter algo diferente aqui na cidade. Então eu fiz na época uma clínica de estética, incluindo esses procedimentos que hoje existem na clínica. Só que isso era um sonho muito lá de trás, né? Não tinha eu não tinha como realizar isso naquele tempo, né? Então, me surgiu, né? Me despertou isso. Eu já me maquiava, já fazia minha sobrancelha. E algumas pessoas, minhas colegas, principalmente do curso na época, tinham curiosidade, né? De saber quanto que eu cobrava, se eu fazia e tal. E começou dessa forma, né? Elas pedindo, né? Às vezes eu fazia de graça. Depois eu comecei a comprar algumas coisas. Até que teve um momento que a diretora dessa creche onde eu trabalhava, ela pediu para mim fazer uma maquiagem nela, para um evento que ia ter no final de semana de professores. E eu fiz a maquiagem dela, e no outro final de semana eu já tinha agenda para o sábado. E no outro final de semana eu já tinha de novo. E no outro eu já tinha, e no outro eu já tinha. E quando eu vi, eu vi que virou profissão. E aí foi onde eu decidi investir nos cursos, investir, né? Material, tudo. Aí eu vi como profissão mesmo, investi e dei a cara a tapa. Aí ali em 2019, eu comecei em salão, comecei a trabalhar em salão, ter os atendimentos mais frequentes, assim, sabe? E já tinha curso, já tinha tudo, daí eu tinha total segurança do que eu tava fazendo. Mas era muito difícil, porque eu não conhecia muitas pessoas, eu não conhecia. E muitas pessoas também não me conheciam. Então, eu tive essa dificuldade no começo, né? Por conta de ser uma pessoa nova na cidade, ter essa dificuldade também de comunicação. Mas as redes sociais me ajudaram muito. E logo depois, ali em 2020, mesmo com a pandemia, eu resolvi empreender. Então, muitas pessoas não sabem, mas o meu primeiro empreendimento foi numa sala da rodoviária. Essa São história é Gabriel. maravilhosa. Essa história é maravilhosa. Foi meu primeiro empreendimento. Eu recebi uma oportunidade de um amigo. Ele me ofereceu, né, uma sala pequena ali na rodoviária, se eu quisesse atender ali, porque eu atendi em casa. E ficou inviável na pandemia atender em casa por conta do meu marido e da minha filha. Não tinha como eu colocar eles em risco, né, e receber pessoas assim. Mas muitas pessoas ainda estavam trabalhando, né, com máscara e tudo. Então, eu recebi essa oportunidade e fui. Eu fiquei 6 meses ali e foi muito sucesso, assim, sabe? Foi realmente algo que foi extremamente difícil no começo, né? E ainda é difícil, né? Empreender não é fácil. Mas naquela época ali foi assim algo que realmente me mostrou o que eu nasci pra fazer, sabe? Então, claro que eu não fiquei só na parte de maquiagem, de atendimentos, mas a parte também do empreender é o que me deixa também assim, faz me apaixonar mais, sabe? Então, uma pessoa trabalhou ali comigo durante um tempo. Depois eu voltei pra casa novamente, tentei em casa novamente, depois eu fui pros salões. Aí eu trabalhei em 2 salões, né? Eu trabalhei no Boutique da Beleza e na Kelly Dornelles. E na Kelly realmente foi onde eu entendi a minha paixão por noivos. Ali foi algo assim que, tipo, fechou, linkou, sabe? Era o que faltava, assim, sabe? E ali eu entendi, tipo, que tinha muito mais, sabe, do que eu poderia imaginar realmente. E tem os atendimentos, todos são especiais, formandas, enfim, qualquer maquiagem é especial. Mas a da noiva tem uma Um coisa. sabor diferente, tem. né? Um É brilho porque toda a diferente. energia do dia, né? Do grande dia, fazer parte de tudo aquilo deve ser muito mágico, né? Pra vocês, tanto pra maquiagem quanto pro evento mesmo, a organização, né? São olhares diferentes, mas a energia é a mesma, né? Aquela euforia, aquela ansiedade, animação pra que tudo dê certo, É um né? capítulo da vida de alguém, né? E quando a gente para pra refletir assim, nossa, através do meu trabalho, através do trabalho de vocês, vocês estão inseridas nessas histórias. Então, acho que é muito especial, né? Muito grandioso, assim, fazer essa diferença na vida das pessoas. Porque, independente de qual seja a área, a Jaque na área dos eventos, a Cassi trabalhando com a make das noivas, aquilo ali
é um momento especial da vida de alguém e vocês precisam ter a técnica certa para saber exatamente como aquilo ali vai funcionar. Porque as pessoas estão confiando no trabalho de vocês. E eu digo que não tem nada mais gratificante do que alguém confiar no nosso potencial pra gente, através do que a gente sabe, através do nosso trabalho, a gente auxiliar alguém. Então, com certeza, eu imagino que pra vocês, cada noiva seja, assim, especial, né? E única. E falando da importância do papel de cada uma, eu queria que vocês relatassem. Teve alguma experiência, algum momento que vocês viram a Cássia, maquiei essa pessoa e ela se sentia insegura? Tinha algum ponto que, através disso, ela se sentiu mais confiante, né? Pode ter auxiliado nesse ponto. E a Jaque, algum ponto que ela sentiu que fez parte, acho que antes da noiva entrar, assim, dos noivos entrarem na festa ou entrar na igreja, também deve dar aquele momento, assim, que, sei lá, dá um quentinho no coração, né? Queria que vocês falassem sobre momentos que vocês sentiram que foi importante o papel de vocês na vida da noiva, do noivo. Ih, viajei aqui. Já até me emocionei, porque eu lembro que uma vez eu fiz um curso e a pessoa que estava passando o curso, cada pessoa é uma pessoa e cada profissional trabalha da sua forma. E essa pessoa que ministrava o curso era uma profissional muito... eu preciso escolher uma palavra, assim. Reservada? Séria? Não, muito Extravagante. rígida, digamos assim. Entendi. E ela orientava a não fazer amizades com clientes. Nossa. Porque nós éramos profissionais e o profissional, ele tem que se tratar com profissionais. Isso nunca deu certo comigo. Ela falou aquilo ali, eu já criei uma certa antipatia, né? Porque a gente... Isso é normal, Sim. né? Alguma coisa que nos desagrada, a gente já cria uma antipatia. Tudo que vai contra o nosso, né? E aí começam os aprendizados. Não, mas ela vai ter algo pra me ensinar e eu vou ter algo pra receber dela, né? Mas isso não rola, porque eu crio laços com as pessoas, né? E eu falo sempre que o meu diferencial são eventos com significado. Porque quando tu escolhe o teu cerimonialista, é um caso de amor. Porque, gente, é uma construção. A gente trabalha, às vezes, mais de 1 ano naquele sonho. Não tem como a gente não conhecer a pessoa. A noiva... ela me conhece, eu conheço ela pelo olhar e ela me conhece. Teve, assim, quando eu tenho história pra contar com todas as noivas que já passaram na minha vida. Tu deveria escrever um livro. Um livro de crônicas sobre casamento. Tu sabe que eu pretendo agora, nos meus 10 anos de marca, de empresa, eu pretendo fazer um evento, tipo um memorial, com uma foto de cada evento pra contar uma história. E é um dos planos, assim, eu não sei se um livro ou se algo assim, mas eu acho que é muito valioso contar sobre essas vivências, né? Porque são vivências. E tem 2 noivas, assim, que eu preciso citar. Uma é a Meline, né? Que a Meline tava casando e ela esqueceu os votos. Nossa. Dentro do porta-mala do carro. E aí, eu tô atrás do pastor e ela regalou o olho, assim, ó. E na hora, eu vi que ela precisava de alguma coisa. E eu disse assim, a gente se comunicou por, né, labial. O que houve? E ela disse assim, ó, esqueci os votos. E eu disse, onde? Porta-mala do carro. E eu disse, a chave do carro com o meu pai. Aí eu fiz a volta discretamente, cheguei no ouvido do pai dela, que tava na frente, na cerimônia ali. Eu disse, eu preciso da chave do carro. Aí ele me alcançou a chave, eu fui lá, peguei os votos, né? Discretamente dei um jeito de, na hora certa, entregar pra ela os votos pra que ela pudesse ler. E são coisas que ninguém percebe e que a gente resolve, né? E outra noiva que não existe como eu não falar é a Cíntia, né? A Cíntia Mascarenhas foi uma noiva que marcou movimentou a cidade, cidade, né? O casamento da Cíntia, por mais que as pessoas se esforcem e que as noivas se esforcem, eu acho que cada casamento é um casamento e é o momento da pessoa. Aquele teu momento não interessa o salgadinho que tu vai escolher, o docinho que tu vai escolher, é o teu momento. E o teu momento é o mais importante, né? Sim. Só que, assim, a Cíntia, ela é uma pessoa carregada de personalidade, né? E a Cíntia foi A Cíntia, assim, a Cíntia me deixou com o meu coração na mão por diversas vezes, porque ela nos botou assim, ó, em coisas que... Choveu a semana inteira do casamento dela. Ela queria fazer o casamento na fazenda.
com a graça do Senhor, a gente conseguiu tirar da cabeça dela, porque ela é o tipo da pessoa que, depois ela decidir que ela quer a nave espacial da Xuxa, não adianta tu dizer que tu vai conseguir o Bob Esponja, porque ela não quer, ela quer a Xuxa. E aí, com a graça de Deus, a gente conseguiu tirar daí da mente dela de fazer na fazenda pelo mês, tá. Mas aí ela inventou a festa no Hotel São Luís, na volta das piscinas. Choveu a semana inteira. A equipe de montagem trabalhou literalmente abaixo e dentro d'água. Porque até hoje eu tenho os vídeos das pessoas montando uma passarela de espelho para eles passarem. Aí passou a mãe da Cíntia, os pais do Gledson, idosos, os cachorros, os padrinhos, as madrinhas de salto, babava água e aquela passarela de espelho ali. Fora isso, a Cíntia resolveu descer de uma plataforma. Até quem não conhece a Cíntia, conhece a história do casamento da Cíntia, né? Sim, tá? E treinamos naquele troço, né? Várias vezes eu subia e descia com ela. Mas eu precisava estar em algum lugar. E eu não podia estar lá em cima com ela. E eu digo, e agora o que eu faço? Aí eu entreguei a Cíntia pra Daiane, que é a esposa do Michel da VDM. Eu digo, Daiane, eu confio em ti. Confio em ti, vai com ela pra lá. E eu fiquei lá embaixo, porque eu precisava conduzir o cortejo dos demais e esperar a Cíntia, né, pra receber ela, pra encaminhar ela pra passagem dela do cortejo. E só que tinha todo um trajeto, né? Tinha uma escada pra subir, uma escadaria terrível, né? Chovia na hora. Tá? Tinha todo um foguetório frio pra soltar. Então, assim, vocês imaginam o meu coração quando até eu enxergar a Cíntia lá em cima e até a Cíntia descer. Aquilo demorou, eu acredito que assim, ó, se demorou 10 minutos, pra mim demorou uma eternidade, assim, porque enquanto ela eu não peguei da mão dela e ela desceu pra fazer o trajeto da passarela, meu Deus, quando ela começou a descer, eu despenquei. E eu chorava, assim, ó, de não controlar. Acho que as minhas lágrimas, elas jorravam, assim. Porque ao mesmo tempo, tu tá dizendo assim, meu Deus, obrigada por ter dado tudo certo. Obrigada por essa criatura estar aqui em segurança. Só falta ela pra passar. Porque nisso, passou o cachorro, passou o padrinho, passou todo mundo. Então, são coisas, assim, que são inesquecíveis, né? Não tem Nos momentos de aperto, que tu mais precisa, que tu se esqueceu, né? Em todos os momentos mesmo, né? E pra ti, Cassi, teve algum momento que tu sentiu que o teu trabalho fez a vida? Tenho certeza que ele faz a diferença na vida de muita gente, porque a maquiagem e todos os procedimentos, elas sempre trazem mais autoestima, né? Mais poder pessoal, uma transformação da mulher. Mas nesse dia especial, tem alguma história que tu gostaria de compartilhar com a gente? Tem várias. Mas eu acho que, claro que a minha trajetória é bem, bem menor, né, que a da Jaque. Mas a maquiagem, ela começa bem antes também, né, do dia do casamento. Então, tem toda a questão do teste, né, enfim, eu conheço a noiva antes também. Geralmente, a gente faz uma reunião antes pra conhecer, pra marcar teste e tudo. Mas tem uma em específico que foi uma menina, foi em 2023, se eu não me engano, que eu maquiei ela. Eu já tinha maquiado algumas noivas, né? Mas eu ainda tava aprendendo, sabe? Eu ainda tava nesse processo de descobrir, né? Então, ela chegou pra mim, eu conhecia ela já conhecia a personalidade dela. Ela tinha uma personalidade bem forte, assim, também. Ela era ruiva. É uma pessoa que chega e se destaca. E ela chegou pra mim com algo clássico, sabe? Tipo, vestido clássico, a maquiagem muito clássica, muito básica, tons frios. E eu olhei pra aquilo e eu, não, sabe? Tipo, não vai dar. E aí, mas eu não falei dessa forma, né? Claro, eu conversei com ela, tu tem certeza? Eu disse assim, por que tu acha que tem que ser essa maquiagem, esse penteado, esse vestido? E aí ela falou pra mim, não, é assim que noiva é. E eu disse, não. Eu disse, noiva não é, né, uma Receita de bolo, né? A noiva que tu vai ser, é a noiva que tu vai ser. Então, a gente pode ver, a gente pode mudar isso. Eu disse assim, eu vou dar uma olhada e vou te dar algumas sugestões. No dia do teste, a gente trabalhei parecido, né, com o que ela me pediu, mas acrescentei um pouco do que eu achava que era da personalidade dela. E aí, a gente fez, tá? Ela escolheu a maquiagem, né? Geralmente, eu faço 2 técnicas, né? E ela escolheu a maquiagem, se sentiu bem e tal, se sentiu bonita. Mas eu ainda, né, achava que Faltava poderia um ser tchan, diferente. um tempero. Mas deixei, né?
E aí passou, né, alguns finais de semana, ela me procurou então pra fazer a maquiagem das fotos daí do casamento. E nas fotos do casamento, ela tava com uma roupa diferente também, ela foi mais descontraída. Eu escolhi a maquiagem. E aí eu fiz a maquiagem das fotos daí, né, que é aquele Pré-wedding. é isso. Uhum. Que é antes do casamento, né? E eu escolhi a maquiagem, então fiz a maquiagem dela. E quando ela se olhou no espelho, ela disse, essa é a maquiagem do meu casamento. Uhum. E aí eu falei pra ela, eu disse, viu só? Eu disse, essa é tu, sabe? Isso tem a ver com a tua personalidade. Mas foi aí, a partir desse momento aí, mais ou menos, que eu comecei a descobrir que eu tinha uma linguagem, sabe? Que eu conseguia detectar o que a pessoa queria transmitir através da maquiagem. Porque eu sentia, muitas pessoas me procuravam, a maquiagem da Cássia é diferente. Eu não sei, a tua maquiagem é diferente. E aí elas geralmente queriam algo igual de alguma modelo, alguma cliente que eu já tinha feito. E aí eu olhava pra pessoa e eu via, não, mas eu acho que fica legal isso, sabe? Eu acho que isso combina com ela, eu acho que a cor do cabelo, a cor do olho, eu acho que vai ficar legal, tipo, esse tom. Mas tudo era muito uma visão muito pessoal, eu não tinha parado pra estudar ainda sobre visagismo. Era feeling, né? Era uma intuição Uma tua. intuição. E então eu comecei a me dedicar mais, a estudar mais sobre isso, sabe? E aí eu comecei a perceber, sabe, a diferença que trazia o poder da maquiagem, né? Tanto no dia do casamento quanto em outras ocasiões especiais. Porque a noiva ali no processo do casamento, isso a Jaque pode dizer, não é só o dia do casamento. Ela tem milhares de compromissos antes. Então, a maquiagem é a maquiagem do teste, é a maquiagem para fotos, é a maquiagem para vídeo, é maquiagem para chá, é despedida da noiva, sabe? Despedida de solteiro. Então, tem várias coisas ali que envolvem, sabe? A maquiagem. Então, tu descobrir a personalidade, descobrir a essência da pessoa, ter esse tempo, assim, pra conversar, pra entender, sabe? Quais são as características principais, tu precisa, eu acho, estudar tanto a parte de visagismo, né? A parte da beleza, aquilo que ela quer transmitir, mas quem ela é, principalmente, né? Porque senão a gente não tem como trabalhar, tipo, não tem como tu fazer uma coisa com excelência se tu não souber desde do princípio ali, né? Desde a raiz da pessoa, a essência dela, pra tu poder transmitir isso, né? Nessa data importante. E eu me lembro que é muito mágico, quem não tem muita experiência. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz primeira vez e única, que eu fiz 15 anos, né? Eu vesti vários vestidos e me maquiei com outras pessoas, mas quando tu veste aquele, tu bota aquele, tu tem certeza, tu se olha e diz, é esse. Tipo, tu tem a certeza absoluta, né? E quando eu me debutei, depois fiz os 15 anos, eu tive certeza, assim, no momento que tu coloca, parece que aquela coisa foi feita pra ti. Tudo se encaixa, fecha perfeitamente, não precisa de reparo. Tipo, tudo foi feito pra ti, né? É aquilo Então que é muito diz, natural né? mesmo. O sim é muito claro, né? Tudo que deixa uma dúvida é não. Porque o sim, ele não tem dúvidas nenhuma de quando é realmente aquele momento, né? Eu não sei se a gente já comentou isso com o nosso público, acho que não, mas nós duas somos noivas, né? Eu um pouquinho mais tempo, inclusive, a Lorena um pouco mais recente, né? E nós duas temos personalidades muito diferentes em relação a isso. Porque, assim, a Lorena quer o casamento da princesa Diana, entendeu? É uma coisa assim, ela já tem Eu passos. sou mais extravagante, a Alex, ela é mais... Não gosto da palavra simples, mas delicada. né? Uma coisa mais íntima, assim. Eu até me lembro que uma vez eu falei contigo já, que eu te mandei um direct no Instagram de uma noiva que fez um casamento super delicado, intimista, assim, na matriz. E eu mandei pra Jaque dizendo assim, nossa, era algo assim que eu queria, porque a gente não tem não é do nosso feitio, assim, fazer um evento muito extravagante, sabe? E a Jaque disse, mas isso é super possível, e não sei o que, me deu mó moral, né, pra eu fazer isso acontecer. Tudo é possível. Tudo é possível, Tudo né? é possível. Porque é das pessoas, é aquele casal ali que está construindo aquele evento, que está construindo aquela imagem pra estar ali. Então, acho que o mais legal de tudo é ser personalizado dessa forma, né? Pra gente, isso aqui tá sendo um aprendizado, assim, porque tu já é uma noiva que tá mais... Ela noivou depois de mim, ela tá mais encaminhada do que eu. Eu não E olha, tenho nada. é difícil essa parte da preparação. Quando os dois noivos têm personalidade, eu vejo muita dificuldade. Porque daí eu tenho uma ideia, eu quero um branco com espelhos, com cristais, não sei o quê, pipipi. E dele, não, Ela se daria- intimista. Porque aqui a gente vai fazer uma coisa no campo, é rural. E aqui, rural, meu filho, aqui a gente na frente da água. Tipo assim, né? Vamos se A colocar. vontade da noiva sempre
Prevalece. Eu ia até questionar, como que Bem é morto. assim pra ti como cerimonialista? Como é que chega? Porque devem chegar todos os tipos de casais, assim, A pra ti. noiva sempre tem a razão. Tem noivo que é super tranquilo, mas o noivo que ele é assim, ó, o noivo que ele é relutante, nossa, a transformação dele é fantástica. Agora eu vou falar da Laura e do Evandro. O Evandro, assim, ó, não, porque não. Bom, terminou que o Evandro fazia mais foto que a Laura, ele pousava mais, ele dominou a festa do casamento. Ele super entrou. No E clima. ele chegou todo assim, ó. Tipo assim, aquele sonho era claro que era dela. E ele tava ali porque, como, né? Não, vamos lá, temos que casar, então vamos cumprir. Cara, ele entrou assim, ó, ele se transformou e ele amou. Uhum. Outro que eu lembro também, um casal de Livramento que casou numa vinícola no fim do mundo, no oco do Sarandi. Ai, assim, a mulher dona da vinícola era terrível de lidar, nada podia, foi um mega de um desafio, um casamento bem intimista, e ele só me dizia, nada ele queria. Ele me dizia assim, ó, foto, não quero, olha, tem que ser muito rápido, tem que isso, tem que aquilo, e a cerimonialista ali com o coração na mão. Acabou que o que acontece? A mesma coisa, fez um book fotográfico, não parava de se fotografar, queria fotos em todos os ambientes e momentos. E aí é isso que eu digo assim, que bom quando a gente consegue, que entram no clima e que conseguem aproveitar, porque é um momento que fica pro resto da vida. E aí eu digo assim, ó, a Cassi falou assim, não tem uma vivência tão grande como a Jaque, mas tem. A tua vivência tem tamanho significado na tua história. E não interessa se tu atender 1, 2, 3 noivas. Interessa é o poder da que a tua maquiagem fez para aquela pessoa. Porque o que fica desse dia? As lembranças e os registros. E a tua maquiagem, ela tá nos registros da noiva. Isso é super importante. Porque eu digo assim, ó, eu sempre pergunto para as minhas noivas. Quem vai fazer teu vestido? O que tu vai fazer no teu cabelo? Quem vai fazer tua maquiagem? Faz teste. Isso eu digo pra noiva e pra debutante. Eu digo, tem evento pra ir, já começa a te maquiar e testar cabelo, porque Deus defenda uma decepção no dia do teu casamento, tu imagina? Ou no dia do teu... É algo horrível, né? É Não uma coisa tem. que tu vai carregar pra sempre. Com Pra sempre. aquele estigma, assim, aquela mágoa de não ter saído como tu planejou. É claro que não tem, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não vai ser a gente que vai agradar. Mas sempre vai acontecer alguma coisa que foge do esperado. Mas tu sabe que assim, ó, nem Jesus agradou todos, mas nesse momento ela não precisa agradar ninguém, ela só precisa Se agradar. agradar. E que o esposo, né, o noivo ali esteja também à vontade com aquilo, Sim, né? sim. Mas eu digo assim, sempre vai surgir alguma coisa fora do previsto, né? Sempre vai acontecer. Mas ter profissionais e ter prestadores de serviço e ter as pessoas certas ao teu lado, isso faz toda a diferença pra enfrentar os problemas de uma maneira mais assertiva, né? De uma maneira mais leve também. Uhum. E como que funciona assim, já que quando vou casar, tá? Como é que eu chego até ti? Como é que é esse início, assim? Não, agora a gente vai conversar e vamos definir. Porque a Cassi, a gente já entendeu que tem esse diálogo prévio. Não é raro, assim, chegar no dia, não, Cassi, me maquia agora aqui pro dia do meu casamento, né? E tem todo um trabalho anterior. E pra ti, assim, como é que funciona? Chega pessoas de tudo de tudo que é maneira, né? Uhum. Mas eu acho que é a forma como a gente conduz as coisas. Porque muitas pessoas me chamam de dizer assim, tu pode me passar teu orçamento? Orçamento pra... Né? Porque eu digo assim, ó, tem orçamento pra tanta coisa, né? Tem orçamento pra atender alguma coisa no Instagram, né? Pra fazer um material, um conteúdo. Tu quer orçamento da sua casa, tu quer orçamento de cerimonial. Eu quero quero de cerimonial. Pra qual evento? Né? Qual a data? Porque também não adianta, assim, se eu já não tenho a data, o meu sentir é que a gente corte aquela expectativa ali mesmo. Porque tu imagina, assim, ó, quando a pessoa tem... Geralmente as pessoas que me procuram porque elas realmente querem fazer. Se identificam com a pessoa. Porque é bem isso. Nem Jesus agradou todo mundo. Eu não vou agradar todo mundo, né? Eu acho que... E isso é muito importante. É essa conexão com o cerimonialista. Porque o cerimonialista, ele é o maestro da tua festa. É ele que comanda todo o espetáculo. Nos bastidores, mas é ele. Né? Sim. Então é muito importante isso aí. Então, quando a pessoa me pede orçamento, eu já pergunto pra que é, qual é a data, e eu não passo o orçamento. Eu converso com a pessoa primeiro.
Primeiro eu gosto de fazer uma reunião. Porque eu acho que é necessário as pessoas... Porque a maioria das pessoas não entende, gente. As pessoas acham que cerimonialista é profissional daí no dia da festa receber os convidados ou falar. Não tem nada a ver com isso. O cerimonialista é a pessoa... E pra falar num evento é um mestre de cerimônias. O cerimonialista, ele é a pessoa que ele faz a organização do teu evento, né? Então, eu procuro conversar e deixar claro pra ela... Alinhar né? as expectativas, né? pra Quais pessoa. são as minhas funções? Aí, é aquilo que eu digo... Tu também faz isso? Sim. Né? E eu sempre digo, eu gosto de participar de tudo. Me mandem foto, me mandem vídeo, se vão escolher o vestido, se vão provar, me manda. Que eu adoro dar pitaco, né? Se me permitem, eu adoro dar pitaco. Adoro participar de todas as escolhas, porque eu acho que é isso que constrói, né? Então, começa com essa conversa aí. Eu gosto de receber as pessoas no meu escritório, de dar atenção, de entender porque começa ali, né? E aí depois é difícil uma festa assim que a pessoa, só se eu realmente não tiver a data, graças a Deus, as pessoas que eu atendo, a gente sempre consegue se acertar financeiramente, porque eu procuro trabalhar valores, mas tem festas e festas, né? Tem festas que vão te exigir muito mais, então às vezes não tem como tu seguir, né, uma Sim. linha. Tem festas que tu consegue, tu pode até ter um valor pra te ter nortear, mas tem festas que tu consegue tirar um pouco do valor, dependendo do número de convidados, das demandas que a pessoa quer. Tem festas que tem um maior valor agregado, porque tem coisas, né? Tem cliente de todos os gostos. Então, eu acho que começa com esse atendimento humanizado. E o quanto é importante cada profissional ter um olhar autêntico para cada noivo, né? Cada casal, assim, né? Eu lembro que eu fui em 2 casamentos bem emblemáticos. Essa minha prima, ela é bem princesa, assim, queria uma coisa bem princesa. Então Ai, eu lembro dessa daquele história, eu casamento lembro. maravilhoso. E tinha árvore dentro da igreja, assim, uma coisa assim, fora do normal, uma coisa de filme. E fez tudo princesa. E foi um outro casamento de uma amiga lá em Santa Maria, que já foi um casamento, eles ficaram num palco redondo e as pessoas ficaram ao redor do palco. Todo mundo... assim, É super tendência para 2025 as cerimônias desencontradas, né? Não aquela coisa alinhada. É uma forte tendência. Ai, que achei legal. muito legal, assim, cada um Ah, eu vai acho de que um eu sei lado, também lembra? quem é esse. Aham. É de uma advogada, né? Da Isadora, aham. Aham. Maravilhoso, assim. E tu vê a essência, né, de cada pessoa sendo construída ali. A minha prima mais romântica, essa bem mais descontraída, e cada um foi respeitado, né? E pra ti, Cassi, assim, quando uma pessoa te procura, quais as principais coisas que tu consegue conversar com ela pra te alinhar essas expectativas nessa contratação? Então, antes de eu responder, eu queria falar também um pouco sobre esse atendimento mais humanizado que a Jaque estava falando. Sim. Porque isso faz mais ou menos 1 ano atrás, que foi onde começou a mudar na minha visão, né? Porque como eu trabalhava em salão, que nem eu falei pra vocês, no salão, claro, tem, né, os pacotes de noiva, né, tradicional. Muito tradicional, inclusive, né? Os salões sempre oferecem, aí o dia da noiva, tu vai com as madrinhas, né? Tem espumante, enfim, toda aquela função ali. Então, eu fiquei durante 4 anos, mais ou menos, trabalhando dessa forma, nesse formato, com o pacote do dia de noiva do salão. E ali, daí tu faz a tua maquiagem, tem o teste incluso, tudo, né? Mas eu sentia muito essa falta desse atendimento mais humanizado. Porque acaba que daí fica naquela horário marcado, tudo muito Regradinho, regradinho e tu não consegue ter essa conexão. E acabava muitas vezes que eu criava conexão com a pessoa do dia do teste até o dia do casamento, sabe? Em troca de mensagem ou, né, trocando assim, tipo, referências, enfim. Inspirações, Mas né? eu sentia muita necessidade de ter mais proximidade com a noiva, sabe? Até pra mim poder entender melhor. Porque os erros, eles acontecem principalmente por a gente não conhecer, não saber o gosto da pessoa e ir lá e fazer algo que tu acha que é algo que é bonito, que é legal, mas às vezes não faz nenhum sentido pra aquela pessoa. Então é muito importante saber isso. E a diferença, o que destacou pra mim, foi um dia que uma noiva entrou em contato com o salão onde eu trabalhava e ela pediu para que eu e outro profissional a gente fosse até a fazenda, no caso, a fazenda da família dela. Eu lembro dessa história também. E eu fosse maquiar lá. Ela iria fazer o cabelo, a outra profissional, e eu ia maquiar. Quando eu fui, eu já tinha aquele preconceito de, tipo assim, ó, eu vou chegar lá, né, fora do meu ambiente, eu vou
ai, vou errar, sei lá, vou ficar nervosa, vou me perder. Enfim, cheguei lá, uma cadeirinha, assim, comum, né? Uma poltrona, uma mesinha, assim. Coloquei as minhas coisas, os meus materiais. Luz, era a luz da porta, assim, de vidro que entrava. E comecei a atender. Cachorro, criança, os pais dela super receptivos, sabe? Era a casa dela e o casamento dela foi no pátio, assim, sabe? Foi muito especial. Foi algo, assim, que me fez enxergar, tipo assim, olha o que eu tô fazendo. Não é qualquer coisa, sabe? Não é. Aquilo trouxe um valor de volta, sabe? Me fez enxergar de outra forma. E ela também com uma personalidade, assim, muito diferente. É a Aline. Tu deve conhecer, Petrarca. A Aline. Não pude atender a Aline. Mas ela, Atendi a assim, cunhada da Aline e aí no dia eu já tinha... a Aline foi um dilema, porque ela tentou de todas as formas. Ela tentou data e todas as datas eu tinha um compromisso. É que foi tudo muito rápido, Foi. né? O casamento dela, ela decidiu tudo muito rápido. Então, a gente conseguiu ir. E a maquiagem dela também muito diferente. Foi no pôr do sol. A gente fez a maquiagem, tipo, com... Ela queria que tivesse essa característica, tipo assim... Os olhos dela, ela queria que lembrasse, né? O pôr do sol. Então, a gente fez mais um tom laranjado, assim, sabe? E, cara, foi assim, ó... Muito especial. E aquilo ali parece que caiu, assim... tipo, escamas dos meus olhos. E eu passei a enxergar de outra forma, sabe? Teve um valor, teve um sentido diferente, sabe? Eu tá no meio da família, eu tá envolvida e tudo isso me fez enxergar que eu precisava desse atendimento mais humanizado. Então eu comecei a mudar a partir dali, ainda trabalhando no salão. Só que muita coisa foge, né, do atendimento de salão. Então eu vi que já não era mais sustentável para mim. Então foi onde eu decidi sair do salão. E aí eu montei, né, algumas ideias, estratégias para ter um atendimento diferenciado de noivo. Então, nesse, digamos, pacote, que não é pacote, mas nesse primeiro contato que eu tenho com a noiva, geralmente a gente marca um café, a gente conversa, né? Ela me passa todas as... Referências, assim, que ela... Na verdade, assim, o que eu busco, né? Primeiramente, o primeiro passo é o vestido. A primeira coisa, geralmente, que a noiva procura é o vestido. Então, do vestido eu já consigo tirar uma baita de uma base. Se ela é romântica, se ela é clássica, enfim, qual que é a personalidade dela. Ali, através dos acessórios, através do... Sabe? Do que ela escolheu, eu já consigo me basear no que eu vou fazer, né? E quando tem cerimonialista, é muito diferente. Porque aí ela já vem tranquila. Quando a... Olha aí, pessoal, a importância do cerimonial. Quando não tem cerimonialista, quando não tem uma pessoa que acompanha a noiva, ela vem geralmente muito perdida. Aí eu escuto muito isso assim, ó. Ai, já que tu me passa tanta tranquilidade. Que bom, né? Que coisa boa é a gente ter Você sente segura, né? essa segurança do nosso cliente. Inclusive no dia do casamento, né? Porque o dia do casamento é o dia. Então é o dia que ela precisa estar tranquila, né? É o dia dela, sabe? E na hora da maquiagem sempre acontece muita coisa. Então eu tenho que estar preparada, né? Para qualquer coisa que acontecer. E isso inclui receber o buquê e chorar, receber uma carta ou acontecer alguma coisa, né, imprevisto, assim. E também eu saber lidar nessa situação, então eu tenho que estar muito tranquila, a noiva também. Mas quando tem cerimonialista, Ela chega lá e curte, né, o momento. Sim, exatamente, sabe? Cara, ela eu lembrei- até fica preocupada, Eu mas... lembrei da Vanessinha agora, outra noiva, assim, super, super mega especial. Maquiada, uma noiva romântica, um casamento, assim, ó. Foi um dilema também, porque choveu horrores antes do casamento, deu um monte de problema. E eu segurei muita coisa sozinha, mas chegou um momento que eu tive que chamar os dois e dividir com eles, porque estava acontecendo realmente muita coisa e muita pressão dos demais profissionais contratados. Eles queriam, tipo assim, ó, eles acharam por A ou B que teria que trocar o lugar do casamento. E era o sonho dela casar naquele lugar. Então eu digo, Firme, né? Não. eu assumi uma responsabilidade enorme. Mas aí eu digo, não, agora chegou a hora de eu chamar eles e eu ter que dividir, né? Porque não podia ficar com aquilo só pra mim.
Então, foi várias coisas que aconteceram. Choveu também no dia do casamento. Era um frio, mas aquilo trouxe um clima totalmente europeu pro casamento deles. E eu lembro da Vanessa maquiada, pronta. Ela me falava assim, me chamava e dizia assim, ó, eu não aguento mais esses fotógrafos. Eles estão me cansando de tanta foto. Eu digo, tu sorri e não reclama. Sorria e Tá? acene. Sorri e não reclama. Resultado, chegaram as fotos. Ela, ai, já que bem que tu fala. E não queriam de jeito nenhum fotografar com os convidados. Não, porque a gente não quer, a gente não gosta dessas fotos. E eu, gente, por favor, isso é rápido, passa rápido, a gente é super ágil. Guardem, é algo que fica. E eles ali, não queriam de jeito nenhum. Aí chegamos pra uma visita técnica no local. E, graças a Deus, eu digo, Deus é bom o tempo todo, né? O fotógrafo tava na região e ele foi na visita técnica. E aí ele bateu nessa tecla. Eu digo, eu tô tentando. Eles não façam, vão pela cerimonialista, façam. Acabou que depois chegou as fotos e aí vem aquela, né, aquele alívio pra gente, assim, que bom que a gente te escutou, que bom que a gente te ouviu. Eu acho que isso também é algo super importante, a confiança que a gente passa, né? E pra eles acabarem, que é o que eu digo assim, tu sabe o que vai ficar bem na noiva. E ela precisa acreditar também em ti. Embora ela tenha um sonho, um desejo, às vezes há necessidade de algum ajuste. E que bom quando nos escutam e confiam naquilo que a gente tá falando. Porque eu acho que a gente consegue captar, né, Cassi? A essência de cada uma delas. Com certeza. E vocês trabalham com muitas noivas. Vocês sentem quais são as principais preocupações que elas sentem nesse grande dia? Tem alguma coisa que vocês... isso sempre elas relatam pra mim que é a maior dificuldade, o maior medo, a maior questão delas. Pra mim, ao meu ver, a maior preocupação delas é o noivo. Sério? Porque quando elas sentam na cadeira, o que será? Será que ele já pegou o terno? Será que não sei o quê? Será que isso? Será que aquilo? Então, geralmente elas sentam ali na cadeira na hora da maquiagem, elas estão tentando resolver. Isso quando não tem cerimonialista, né? Mas teve uma que, inclusive, eu não lembro quem... Cara, agora eu não consigo me lembrar quem foi. Mas eu lembro que ela encomendou um terno, porque o terno que ele escolheu não deu. Tipo assim, no dia, tu sabe quem é. E aí, Adorei isso. chegou, tipo assim, ó, no dia, o terno dele, no dia. E ela, tipo, aflita, sabe? E eu, meu Deus do céu, como assim? No dia. No dia do casamento chegou o terno dele. Ela teve que pedir por ônibus, enfim, olha. Ai, mas eu... Acho que eu sei quem Como é que eu sei essa história? Eu sei algo sobre isso. Algo chegou até mim sobre essa situação. Porque eu me lembro de uma noiva... E no final aflita. deu tudo certo? Deu tudo certo. Sempre dá. Aí que tá o bacana do nosso trabalho, é que sempre dá certo. Porque o que eu digo assim, ó, o que acontece nos bastidores, fica nos bastidores. Gente, acontece cada coisa em festa que nunca, assim. É por isso que eu digo, eu realmente eu tenho que escrever um livro ou eu acho, ou eu ia produzir adorar. um filme, sei lá eu o quê. Porque é cada coisa que acontece que, meu Deus. E pra ti? Teve qual a maior preocupação, assim, que tu vê da noiva no grande dia? São diversas, né? É diferente, assim, ó. Eu acho que a Cassi pega um determinado momento delas. Comigo, cada dia elas estão preocupadas com uma coisa. Um dia com a comida, outro dia com a bebida, outro dia com a decoração. Outro dia é com o noivo, com o terno do noivo. Aí briga com o noivo, aí quer as fotos disso, quer as fotos daquilo. Nossa, é um universo. Eu imagino, né? Eu sou muito controladora e eu acho que é importante isso, né? Tu ter os profissionais certos que tu confia pra tu entregar, assim, ó. Toma, agora essa responsa é tua, eu quero curtir aqui esse momento, né? Porque apesar de eu não ter aquele sonho daquela festa, nossa, cheia de pompa, assim, eu tenho uma ideia mais ou menos de como que eu gostaria que fosse. E eu acho que isso é muito engraçado, porque eu não pensava em casar. Eu não pensava em casar. E aí eu fiquei noiva e eu não pensava ainda na cerimônia, não pensava em nada. E do ano passado pra cá, assim... Começou a despertar. Começou a despertar, sabe? E eu fico pensando, meu Deus, eu preciso trabalhar muito, porque isso demanda dinheiro, né? Preciso ter um caixa bom pra isso, porque por mais que seja uma coisa mais intimista, não é porque é intimista e pequeno que não vai dar trabalho, né? Muito pelo contrário, às vezes é mais ainda, E né? os nossos gostos são caros, né? Gosto é caro, A gente né? gosta de coisa boa e gosta cara. Eu sempre tive o sonho de casar. A minha família é bem festeira, então sempre fiz baile de debutantes, 15 anos. Sempre fui Os metida. meus 15 anos, amiga, a gente decidiu em uma semana que ia fazer. Eu não queria fazer 15 anos. Nossa. E a minha avó e a minha mãe queriam que eu fizesse. Porque, os 15 anos, porque não sei o quê. E eu não quero fazer 15 anos, não tem nada a ver com... Em uma semana, não sei de onde é que a gente tirou dinheiro, entendeu? Mas em uma semana a gente arrumou um lugar, arrumou um vestido, parecia um cupcake azul.
Eu quis fazer azul e rosa, não sei porquê. Chá revelação, bem chá Revelação. aham. E foi uma coisa de uma semana, mas a tua família é um perfil bem diferente, Mas né? se A gente já faz. se programou. Uhum. Você faz. Em uma semana? Se faz. Se faz até em 3 dias. Ai, Jaque. Se faz. Tá vendo? Tu não me empurra que eu já tô na beira, hein? Pelo amor de Deus. Você faz. Tendo data e disponibilidade, é num toque, tu monta uma festa. Uhum. E tendo as pessoas, os contatos certos também, Claro. né? Ajuda, né? É, Isso que eu ia com falar, certeza. porque tu falou que nem todo. Tu é mais controladora, tem pessoas. Mas eu acho que toda noiva é meio controladora quando se trata do casamento. E pra ti não ser assim, estar nesse perfil, tu tem que confiar nos profissionais certos pra ti largar a mão e confiar e deixar fluir, né? Eu acho que é Sim. assim que as coisas fluem, porque se tu não tem segurança, também tu fica mais controlando, né, a questão. Mas quando tu confia, se for fazer com a Jaque e com a Cássia, eu sei que elas vão levar a conta e Ai, tudo que vai fluir, vai dar sucesso, hein? certo. Olha, Estão levantando Ei, mais o passe, eu não hein? quero dizer nada, mas assim, ó, todo mundo que senta aqui nessa mesa depois acaba fazendo um tipo de parceria, né, Lorena? As pessoas se aproximam. Vamos lá. Vamos lá, mas era Cássia, Tomara que já eu não- que... amiga, tomara que eu te precise só pra algo bom, assim, pra não me defender de nada, por favor. Não, mas uma outra coisa que eu acho muito importante falar sobre regime de bens. Eu acho que isso é algo que depois a gente vai conversar E nos digo bastidores. mais, pacto antinupcial, né? É, o pacto antinupcial. Isso é uma coisa pra gente conversar até depois nos bastidores, de pensar em algum projeto juntas, porque tem muitos noivos que chegam ali na hora do casamento, não fazem ideia de regime de bens, não entendem a importância do pacto. Lá em casa, não é modéstia à parte, né? O pacto está sendo construído dia após dia. E assim, a gente sabe muito bem o que vai ficar nesse contrato, porque o casamento tem toda a pompa, tem toda a festa, tem todo esse momento especial, mas não deixa de ser um contrato. Né? Não deixa de ser um contrato que tu tá fazendo com aquela pessoa ali. E se Deus quiser, pro resto da vida, né? A gente espera. Ninguém casa pensando em separar, mas Sim. se separar, né? Como é que vai ser? Como é que vai né? ser, né? As Então, regras dessa relação, né? Tudo Então isso é muito... vai englobando. E eu adoro que a Jaque, assim, ó, a Jaque é um evento, né, gente? Não é porque ela trabalha com eventos, mas ela é um evento. Tu conhece muita gente, né? Tu tem muitos contatos, assim. Se tu precisa de uma indicação pra alguma coisa, pergunta pra Jaque. Ela sabe alguém que ela vai te indicar pra aquela coisa ali que tu precisa. E isso é muito incrível, né? De tu conhecer pessoas também. Eu acho que nesse universo, trabalhando com eventos, tu conheceu muita gente, né? Muita gente. E isso eu devo muito ao agronegócio, né? E essa minha experiência com a Associação Brasileira do Erifor e Brafor até hoje, ela me rende frutos. Eu tô, agora na próxima semana, eu tô indo viajar para fora do Rio Grande do Sul, com um novo desafio aí, de um projeto que ainda tá em segredo, em silêncio. Mas são coisas assim que às vezes a gente até se belisca pra saber se, poxa, sabe, tá realmente acontecendo comigo, né? E aí tu para e tu vê assim, foi graças a um trabalho que foi feito de tal forma, construído desse jeito que as coisas estão acontecendo. Então, contato é tudo, né? sim. Eu digo assim, tu pode ficar sem nada, tu pode perder o emprego, mas tu tendo contato, bons contatos, tu resolve tudo. E isso também vai muito da forma como tu trata as pessoas, né? Não ser interesseiro, mas ser interessante pra aquela pessoa. Às vezes tu não vai ganhar um recurso financeiro, não vai ganhar dinheiro, mas tu vai ganhar o número daquela pessoa, o contato, tu vai ganhar espaço naquele ambiente. Então, nem tudo é sobre dinheiro. E enquanto vocês falavam aqui, eu tava pensando assim, eu imagino que muitas mulheres já passaram por vocês em momentos diferentes da vida. E eu acho que isso é bacana, porque se elas voltaram, eu fiz os 15 anos e daqui a pouco eu fiz o casamento também. Ou eu maquiei pros 15, daqui a pouco eu maquiei pro casamento, daqui a pouco eu maquiei pro chá de bebê dos filhos, sabe? E se elas vieram e elas voltaram, é porque vocês fizeram a diferença na vida delas. Elas não esqueceram a forma como elas foram tratadas. E isso é o importante, né? Isso é mágico, isso é muito bom. Isso é... Meu Deus, a gente é parte eu me sinto parte da família da maioria, assim, dos meus clientes. Claro que tem clientes que, né, não é tudo isso, assim, embora tenha uma relação, mas não tem, assim, ó, a gente se encontra no mercado, vem aquela sintonia, aonde a gente se fechar, vem a recordação do dia, sabe? É por isso que eu digo assim, ó, é especial, é um sonho. Não interessa como, nem o quanto tá investindo, não interessa o tamanho, o número de convidados. É o momento daquela pessoa. É o dia mais importante para ela. Então a gente tem que se dedicar de corpo, alma e coração, porque fica marcado.
Com certeza. E falando sobre tendências de 2025, quero que vocês duas falem. Quais são as tendências que vocês veem daqui pra frente, o que o pessoal tá mais usando? E é que é uma coisa temporal, porque eu acho que o equilíbrio do casamento é esse, né? Tu trazer o moderno da questão que tá mais em tendência, mas que aquilo seja temporal ao mesmo tempo, né? E pode parecer um pouco oposto essas questões, mas dá pra ti conseguir um equilíbrio, né? O que vocês acham que é de tendência, uma questão que tá acontecendo, que o pessoal tá usando, tanto de maquiagem quanto de estilo de eventos, que veio pra ficar, o que vai ser uma aposta? Começo eu? Pode Começar. 2025 traz aí muitas tendências, né? Uma delas são as cerimônias desencontradas, né? Não alinhadas, desencontradas, com palcos, palco central e a cerimônia ao redor. Isso aí é uma forte tendência. Os tecidos, fluidez, tecidos voltaram com tudo. Se vocês pensarem assim, antigamente, lembra que tinha muita decoração com tecido? Depois de um tempo não se via mais, né? Então, agora os tecidos, eles voltaram. E eles antes era a moda as cadeiras, tudo com os panos brancos, né? eu Depois é lembro. as cadeiras acrílicas agora, então vai voltar as cadeiras com pano. Não, aí que tá. Eu não vi tecido em cadeira, tá? Mas eu vi a tendência, assim, ó, de muita mesa com toalha comprida, tipo, ou forradas, ou tipo uma saia, né? Tecidos no teto, bastante fluidez, tipo aquelas tendas, sabe? E muita cerimônia ao ar livre, tá? Lustre. Lustre é algo que, assim, ó, saiu. Teve uma época que o lustre saiu totalmente. O lustre de cristal, ele saiu. A gente não tava vendo mais. Salvo em alguma entrada impactante de um evento, caprichar num lustre. Mas os lustres voltaram com tudo, tá? E muita cerimônia externa com lustre pendurado, tecido, fluidez. Flor seca também, forte tendências. Cores vibrantes no buquê da noiva, né? O mocha mousse, que é o marrom, né? Que é a cor tá presente, assim, ó, nos ternos, nas cores das madrinhas, nos tons até de mistura de folhas secas no buquê. Tendência de vestido de noiva, né? Se viu muito, assim... Eu não vou saber, não vou lembrar direito o nome, mas é tipo aquele decote frente única com os ombros à mostra, né? Mas né, aqui entra a parte que eu acho que sempre tem que se fazer valer o teu corpo, o teu gosto e o teu estilo. E aí eu cito pra vocês Sabrina Sato, que quebrou tudo no casamento dela, né? Ela trouxe o estilo dela, ela vem Única, pra se né? fazer notar, ela é diferente. Então, assim, eu lembro quando a minha irmã casou, o vestido da minha irmã tinha uma manga bufante, mas ela caprichou no bufante, né? Brinco grande, tudo maxi. Então, eu acho que sempre vai ser o estilo da noiva, né? Eu cito também, assim, eu acho que tem várias, as noivas que eu falei. A Vanessa casou totalmente no estilo dela, totalmente romântica. A Cíntia, bem extravagante como ela é. A Natália, né, que foi uma noiva que casou na fazenda, na propriedade. Ela e o marido, os dois, super fechados, assim. Discretos. Tímidos, os dois. Mas eu sabia aonde eu tava pisando, porque eu já trabalhava pra família. E eu sabia quem eles eram e a identidade deles, né? Então, assim, quando eu enxerguei a Natália entrando, né, pra casar com o pai dela... Com aquele vestido, quando ela deu o primeiro passo grávida, que eu enxerguei aquela bota country no pé dela. E aquilo é uma realização pra gente, né? Porque tu vê assim, nossa, é o que eles queriam. Então, eu acho que tendência é importante, a gente tá atento, a gente que trabalha, qualquer profissional, vocês têm que estarem atentas às novas leis, às mudanças das leis. Sim. E a gente tem que estar atento às tendências, né, de cada ano, que cada coisa traz. Mas eu acho que é muito importante, sim, a gente fazer valer aquilo que a gente gosta e a nossa identidade. E pra ti, Cassi, quais são as tendências? Então, Tanto das maquiagens, de beleza, de tudo. Na parte da maquiagem, as tendências pra maquiagem cada vez mais vem pra uma coisa mais leve, mais clean. A maquiagem beauty, ela tem se destacado aí há uns 3, 4 anos, né? E cada vez mais realçando só os traços, né? A beleza da pessoa. E no casamento não é diferente, né? Pra noiva não é diferente. O que eu vejo de diferença é de 3, 4 anos atrás, é que elas vinham sempre com aquela imagem pronta da maquiagem.
Tipo assim, vinham, eu quero assim, assim, Uhum. assim. E hoje já não é assim, né? Hoje elas já sabem que a gente consegue construir essa maquiagem junto com ela. Então, a parte da maquiagem é uma construção também, assim como a Jaque falou também do atendimento dela. Mas a gente, claro, tem que estar atento, né? Como ela disse, às tendências, às cores, aos estilos, à personalidade da pessoa também. Mas o que eu vejo realmente é a gente cada vez indo mais nessa coisa mais. Não é nem clean a palavra, mas é cada vez mais natural, sabe? Uhum. Natural, sem pesar, sem peso, sabe? Muito discreta a maquiagem. Elas procuram mais isso hoje, né? Tem pessoas, claro, que gostam de definir mais ou que gostam de colocar uma cor vibrante, gostam de batom vermelho, né? Tem pessoas e pessoas. Mas quando a Jaque tava falando, eu lembrei de uma das personalidades da nossa cidade, que também tava no casamento da Vanessa, que assim, pra mim, ela é algo, sabe? Que é a Rita. A Rita do comercial, né? Sim. Ela veio a primeira vez se maquiar comigo. Ela, no caso, entrou junto com o noivo, né? Ela veio se maquiar comigo a primeira vez e ela só usa olho preto. Uhum. Ela só usa olho preto. Ela disse assim, eu quero um olho preto. E não é tipo um escurinho, é preto. Um smokey eye mesmo. É, Aham. E aí eu, cara, não nada a ver, pensei assim, né? E eu fiz. A identidade dela. Uhum. Eu fiz. E eu, olha, tomei, sabe? Porque ela fica linda, ela fica segura. Ela é uma mulher muito impactante, né? E Uhum. no casamento ela usou um vestido, ela se maquiou comigo pra ir, né? Era em Santa Maria o casamento, mas ela maquiou aqui. E ela sabe como que é o cabelo dela, ela sabe qual roupa que ela vai usar, ela é super segura. Uhum. E ela foi assim, e tipo, a gente vendo depois as fotos, sabe? Parece realmente uma celebridade, sabe? Ela tem essa coisa, Ela assim, sabe sabe? carregar, ela sabe o que ela veste. A pessoa sabe aquilo que ela carrega, né? Eu acho que isso é tão bacana, né? Quando a gente. Mas tu sabe que eu sinto de ti, assim? Eu sinto, tu é uma pessoa assim. Talvez tu não perceba, mas tu é uma pessoa que tu tem a tua identidade. Os acessórios, a forma de se vestir, de ser colorida, do teu próprio Criativa. escritório, criativa. Isso tu transmite a tua criatividade antes mesmo de tu abrir a boca. A pessoa vê. Eu tava chegando aqui hoje no estúdio pra gravação e disse, eu acho que a nossa convidada já chegou, porque eu tô ouvindo a voz dela, sabe? É uma coisa assim, e eu acho tão bacana isso, né? É muito bacana tu ser conhecida e tu te sentir bem dentro do teu próprio corpo e da pessoa que tu é. E tu segurar, né? Não, eu sou assim e eu seguro minha potência. Isso é muito importante. Isso assim, eu vejo nos grupos, né, de amigas. Ai, que roupa que vocês vão. Às vezes eu nem pensei na roupa, que eu até já teve épocas que eu até pensava assim, ai, tal coisa eu vou usar. Às vezes eu nem penso e eu já chego e digo, eu vou com isso. Eu não me sinto insegura pra vestir algo, sabe? Se eu tiver que botar algo de brilho, em plena luz do dia, eu vou colocar se eu tiver com vontade. Se estiver inspirada pra aquilo ali, eu vou e coloco. Então. Faz parte da personalidade de cada um. É. Então, por isso é importante definir, sabe, a maquiagem junto com a noiva. Mas a tendência, né, que não sai de moda é a make beauty, né? Que não sai de moda, já tá definida já essa maquiagem, né? Só que, claro que a gente tem alguns ajustes que a gente faz, né? Conforme os traços, enfim, para valorizar cada vez mais a beleza. Mas o principal componente, eu posso dizer assim, da maquiagem pra noiva é a pele blindada. Uhum. A pele blindada veio pra ficar também. E é uma coisa assim que trouxe tanto uma segurança pra noiva quanto pros maquiadores, né? E pros fotógrafos. Sim, porque Tudo ela se ajuda, chora, né? Ela chora, tem chuva, tem tudo e a maquiagem Suor, né? fica ali, sabe? Então é algo assim pra mim também que hoje acho que faz uns 3 anos que eu trabalho já com a técnica. Claro que teve mudanças, né? Hoje existem várias técnicas no mercado da maquiagem blindada e cada vez ela vem pra uma pegada mais leve, sabe? Porque logo que começou, a gente tinha que colocar Era bastante aquele produto rebocão, né? É. E hoje já não é assim. pra segurar a maquiagem. E hoje não. Hoje, tipo assim, ó, menos produto e mais resistência, sabe? Menos produto e mais parece a pele da pessoa, sabe? Então, a tecnologia dos produtos também avançou muito. E os produtos nacionais também
né? Avançaram muito a tecnologia, hoje estão mais acessíveis, né, no mercado, e isso também facilitou para os maquiadores, sabe? Então, essa característica da maquiagem blindada nos atendimentos de noiva, eu não abro mais mão, né? Tipo, é uma coisa que faz parte de todos os meus atendimentos. E uma coisa também que eu acrescentaria é a preparação da pele antes, né? Do que adianta tu chegar lá também com uma pele com uma mancha, espinha, alguma coisa assim. Então, tu preparar a tua pele antes, fazer uma limpeza de pele, né? Tudo isso tu vai ser cuidando de ti, cuidando do teu corpo, cuidando pras fotos, cuidando pra wedding. Tu vai chegar na maquiagem com uma limpeza de pele. É outra pele que chega também, né? Porque não dá pra fazer milagre também, né? Então, fazendo uma maquiagem mais natural, vai aparecer mais pele. Por isso, uma limpeza de pele também pode ser aliado, né? Nesse momento. Isso eu lembrava muito nos meus 15 anos, uma tia minha que trabalhava numa estética, ela falava isso. Vamos fazer limpeza de pele antes e a tia vai fazer pra ti, porque depois eles não vão chegar lá e fazer milagres sobre as tuas espinhas, ela dizia no dia, né? Tu já vai chegar com a pele mais ou menos, eles não vão ter muito trabalho pra cobrir, né? E na época de adolescente espinhenta, né? Bah, a época da adolescência é a pele, né? É cruel. É bem cruel, né? Mas sabe que tu brinca muito, né, amiga? Tu fala brincando, mas é uma realidade. Que é o filtro da Cassie, né? E isso é muito bacana, porque a Cassie, ela tem uma técnica de fazer que tu te reconhece. Eu me vejo ali no espelho, eu não me transformei numa outra pessoa. Eu não tô sendo um personagem, sou eu, só que eu tô mais bonita, ainda melhor, né, do que eu já sou. E eu acho que isso é importante, porque como é um momento tão especial pra aquela família que tá sendo construída, pra aquela noiva, pra aquele noivo, da gente se sentir bem de estar ali, né, de vivenciar esse momento, de não ficar, ai meu Deus, tem uma coisa fora do lugar, não, de se sentir, não. Eu tô. Não, e tô traz bem. aquele poder, né? Eu acho que esse é o grande pá da maquiagem. Eu adoro uma maquiagem drag, né? Eu falo que se eu for me maquiar pra não parecer outra vez, eu vou me maquiar. Eu adoro ousar. Mas é tão bom quando se sente assim, nossa, eu resgatei o que eu era, né? Eu trouxe mais poder pessoal, que mulherão que eu sou. Nem sabia que existia dentro de mim, né? E tô falando de duas pessoas que se maquiam direto toda semana, todos os dias, praticamente, né? Mas Não, mas eu quantas nem mulheres... se compara. Tu arrasa, amiga. Eu sou zero esquerda, perto da Lorena, não sei nem segurar um pincel direito, pelo amor de Deus. Mas Né? eu digo Ai, ai. quantas mulheres, assim, às vezes não se permitem viver esse momento, né? Esse momento do autocuidado, do cuidado consigo, da sua pele, tirar um momento pra si. O quanto isso é especial, né? Porque faz toda a diferença faz diferença pra família, faz diferença na entrega que faz pra ti mesma. Quando se sente bem contigo e à vontade contigo mesma, todas as coisas fluem melhor, né? Eu acho. Com certeza. Com certeza. E agora, já nos encaminhando, assim, pra encerrar o nosso bate-papo, mas antes do encerramento, eu preciso questionar. Já que, como é que surgiu a ideia da Sucasa? Porque isso é mais uma vertente tua, né? Além da cerimonialista, além da influenciadora, além da empresária, além de mestre das cerimônias, tem mais a Sucasa também, que a Lorena é assim, é um espaço para eventos aqui na cidade que é diferenciado, né? É a cara da Jaque, assim, e é organizado por ela, idealizado por ela, e um sucesso aqui na cidade, assim. Tá, e agora eu só vou corrigir que é idealizado e assim, é por mim e pelo meu marido, pelo César, né? Porque tudo tem assim, ó. O César é um arquiteto nato, né? Ele adora arquitetura. Que legal. Ele desenha tudo e mais um pouco. Todas as obras ali, tanto a nossa casa e a Sucasa. Nós tivemos excelentes arquitetos, mas ele... Tava ali. Não, a base é dele, sabe? Ele modifica a planta do arquiteto na cara do arquiteto e diz o porquê que tá modificando. Adorei. E ele que faz, sabe? E eu sou aquela pessoa assim, ó. Eu falo sobre pé direito porque eu sei que existe pé direito, mas eu não sei, eu acho que a profundidade, sei lá, eu não entendo nada de obra, de nada, sabe? Ele entende de tudo, ele entende do encanamento, a fiação, a parede, ele manja de tudo isso. Que E legal. eu entendo de decoração, o que eu quero, isso vai combinar, isso não vai. Então, acho que foi uma união daquilo que a gente tem de melhor, né? E a Sucasa é um sonho, foi algo assim que a gente não planejava. Caiu assim a casa, do lado ali veio por intermédio de uma outra conversa. Eu comentei com ele e ele disse, vamos comprar? Eu, como assim nós vamos comprar? Vamos comprar para investimento. Vamos comprar? Então tá, então vamos comprar. E a gente comprou, e aí a gente tinha várias ideias. A gente tava voltando de uma viagem que a gente fez pra Montevidéu na época. E eu tinha várias outras ideias. E acabou que... Porque quando a gente veio pra São Gabriel, eu pensei em abrir uma casa de eventos. Mas logo após isso, com aquele sonho...
eu encontrei com o Mamaco numa festa lá no Garden. O Mamaco acabou me mostrando um projeto de uma coisa que ele estava fazendo nesse sentido, que por vier das dúvidas acabou a não acontecer. E eu frustrei o meu primeiro sonho ali. Eu digo, eu não vou, né, abrir uma coisa assim se ele já tá planejando isso. Mas era um outro negócio. E aí eu digo, tudo tem o tempo certo, né? Daqui um pouco aquilo veio de novo, vamos abrir, vamos fazer, vamos. Fazedores, os dois. E aconteceu, né? E tá aí. Não tá fácil, né? A gente tá vivendo anos extremamente delicados. Isso é peculiar de cidade menor. Uma Às cidade vezes- que o agronegócio também permeia tudo que nos envolve aqui, né? E não tem como ser diferente. Exatamente. Hoje a gente tava comentando sobre isso, né? Como tá. E são 4 anos, né, gurias? 4 anos de safras que não são safras cheias. Não foram tão catastróficas que nem essa. Mas foi. Ano passado a gente passou, além da safra não tá boa, que chovia sem parar. Né, era chuva demais. A gente teve toda essa questão envolvendo o Rio Grande do Sul, que para o setor de eventos foi muito impactante. Porque o que eu digo pra vocês assim, ó. Se tu for celebrar o teu aniversário, tá? Se tu for convidar as tuas amigas pra ir festejar num restaurante, tu não vai deixar de te maquiar. Tu não vai deixar de comprar um docinho. Mas tu já abre mão do cerimonial. Sim. Tu organiza uma coisa menor, tu já abre mão de um espaço, tu já abre mão de uma decoração, às vezes tu mesmo faz, ou tu compra um balãozinho, ou tu compra... O dinheiro, ele não vai deixar de girar de alguma forma e de prestigiar alguns setores. Mas complica bastante. E isso reflete, né? Eu sei porque a gente vai para o nosso... Esse ano, em outubro de 2025, a gente fecha 4 anos de casa, né? O nosso melhor ano ainda foi o ano de 2023. Só que dali pra frente abriram várias casas de festa infantil. Sim, né? sim. É um boom aqui na cidade, né? E aí eu acho que... eu penso às vezes assim que as pessoas acham que quem trabalha com isso deve de estar... rico ou tirando dinheiro pra cima, porque aí não param mais de abrir. Mas não é, gente. Olha, é um desafio. Trabalhar com evento é um desafio. O meu marido, ele me olha e diz assim, ó, realmente, eu acredito... Se tem uma coisa que eu acredito é que tu ama o que tu faz. Porque às vezes eu não tenho um final de semana. E isso aí não é pouca coisa, sabe? A gente trabalha de segunda a segunda. Imagina a qualidade do teu sono. Tem quantas vezes eu viro 2 dias, assim, ó. Às vezes com sono de 2, 3 horas. Então, realmente, sabe? Tu tem que gostar muito do que tu faz. E é aquilo que eu digo, assim, ó. Por mais que às vezes tu vá na pilha de alguma coisa, se tu não gostar daquilo ali, não rola, né? Eu sempre lembro de uma palestra que o cara tinha um negócio. Eu adoro palestras e adoro ouvir pessoas. E aí o cara tava falando de uma padaria. Que a pessoa tinha uma padaria e o outro tinha um outro negócio e começou a olhar pra padaria do vizinho. É tipo olhar pra grama do vizinho, né? E aí começou a olhar pra padaria e disse, mas olha lá, movimento daquela padaria. Eu vou abrir uma padaria. E aí ele mudou de negócio e foi abrir a padaria. Só que aí ele abriu a padaria, ele viu que pra ter a padaria ele tinha que acordar muito cedo pra fazer o pão. E ele não gostava de acordar cedo. Né? E aí ele começa a ver os desafios daquele setor ali. Então é isso que eu digo. Não tá fácil, nós não estamos vivendo anos totalmente satisfatórios, mas é o nosso negócio. E isso é da vida, né? Isso é também do agro. Quem planta sabe que vai viver olhando pro céu, né? É verdade. E aí ou tu pede chuva, ou tu pede pra parar a chuva. E é do nosso setor. Nossa, eu fiquei emocionada agora, porque é bem isso. É uma empresa a céu aberto, assim. E mesmo que... não sou eu que vou lá e planto, né? Mas eu tô ali junto. Então, os reflexos... não tem como não afetar a família e todo mundo que tá em torno ali, né? Eu Com vivi certeza. isso, né, gurias? Meu pai era trabalhador rural. Então, eu venho com isso desde muito novinha, né? É pra gente comprar uma roupa nova, né? Eu venho de uma base familiar totalmente humilde. Pra gente comprar uma roupa nova, o pai tinha que esperar a safra. Porque era a época que o pai ganhava melhor e a gente podia comprar alguma coisa, entendeu? E aí tu comprava a bendita da roupa e aí tinha que esperar a missa do domingo pra usar, porque a mãe não deixava usar antes da missa do domingo. Né? E aí, tudo isso, assim. Aí, depois, eu casei com um produtor rural. E aí, ali, eu fui pro outro lado da coisa. Então, eu acho que eu vivi várias coisas de diferentes ângulos, né? E aí, eu digo assim... Aí, eu vi o César perder lavoura por chuva demais. Eu vi o César perder lavoura por
faltar a Seca. chuva. Eu vi perder lavoura por temporal. Já destelhou a nossa casa pra fora. A gente já perdeu gado comendo mil. Então, assim, tudo que tu pode vivenciar, que alguém pode passar no agronegócio, eu já passei. E eu digo pra vocês assim, ó, eu torço muito por esse setor. Eu torço muito por esse setor e eu digo de coração. Eu andava até meio deprimida nas últimas semanas, assim, porque... eu juro que eu evito conversar com os produtores, porque eu pego a tristeza pra mim, sabe? Isso não é legal. Esse é um defeito meu que eu tenho, que muitas vezes eu me deixo atingir. E aí eu tenho que me dar aquele chacoalhão, sabe? Fazer assim... Aí eu fico falando pra mim, poxa, a gente passou uma pandemia, né? Não tinha nada na pandemia, tu não tinha nada. A gente teve que se reinventar total. E a gente passou, Conseguiu. né? Então, vai ser um momento aí que vai passar também. Se E no Deus teu quiser. setor da beleza, Cássia, tu acha que também teve desafios que permearam, além da pandemia? Tem enchente, tem tudo, A né? risadinha Porque dela. desafios não faltam, É né? que Mas tem algum que tu... É sobre o que a Jaque tá falando. O agro é a base, né, da cidade. Então, reflete em todo o comércio. Em todos os setores estão linkados, estão ligados com isso, né? E até eu queria aproveitar essa oportunidade e fazer um agradecimento especial à Jaque. Porque enquanto ela falava, me fez lembrar de todo o meu começo, porque foi pós-pandemia, né? Praticamente ali logo que eu comecei. E tudo foi graças a ela. Porque ela fez essa cidade se movimentar. E eu lembro que a gente conversava entre as maquiadoras e entre salões e coisa. Ela criou os eventos. Não tinha evento. Ela criou. Ela foi, sabe? Foi ela que... quando ela veio com a Sucasa, ela fez vários eventos, várias coisas. Isso gerou um movimento assim pra nós até hoje, sabe? Tem coisas assim que ficaram marcadas, porque eu lembro assim que não tinha casamento, não tinha festa, não tinha 15 anos, mas tinha um chá. Tinha alguma coisa na Tinha as Sucasa, lives, né? Tinha as lives. Então, isso gerou... As lives eram os eventos. A mulherada se maquiava, a gente fazia desfile online. Exatamente. que bacana. Patrocínio, sabe? Ela vinha com parcerias, coisas, divulgava o nosso trabalho. Então, foram coisas assim aqui, tipo, ela podia olhar para ela, para o setor dela, ela poderia se preocupar com o negócio dela, mas não, ela envolveu toda a cidade. E quando eu falo envolver toda a cidade, porque daí a pessoa, se ela tem um evento, ela vai lá, ela compra uma roupa. Ela vai lá, ela compra um acessório. Ela vai lá, ela precisa, né? Então, todos os do comércio ali, toda da área da beleza, enfim, todos foram movimentados, sabe? Graças a ela, 2021, 2022, 2023, foram anos, assim, excelentes pra mim. Mas graças muito a ela, sabe? A ela ter essa criatividade, esse jeito, né, de ir lá e fazer acontecer. Eu ia dizer, o movimento já que acontecendo. Adorei. Porque era realmente um movimento e todo mundo se mobilizava, as pessoas se mobilizavam para fazer, né? E a gente vê essa dificuldade nesse ano, realmente, por conta disso também, né? Os eventos, eles estão bem mais fracos, né? Bem mais fracos, tá tudo muito menor, sabe? Nem a Jaque falou, as coisas mais minimalistas, mas não, acho que não é nem por conta de tendência, sabe? É mais Por necessidade, por realmente, necessidade, de fazer. gente. Então, as pessoas Necessidade. estão preocupadas, né? Com o que vai acontecer, como que vai ser. E esse setor, que nem eu falei, né? Do agro é a base para tudo. Então, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. E com a clínica hoje, né? Eu consigo ter uma manutenção desses cuidados, né? Os cuidados básicos, tanto da parte da saúde, né? Quanto da beleza também. Então, eu desenvolvi também esse trabalho, né? Para que a gente continue tendo esse cuidado diário. Eu não preciso depender somente dos eventos, né? Mas é que nem a Jaque falou, é algo também que me move, sabe? Um evento, um dia de casamento, um dia de princesa, dia da debutante. É algo que... Uma formatura, né? uma Movimenta toda a formatura. nossa cidade, né? É muito diferente para nós que já somos acostumadas com eventos, a gente trabalha de outra forma, né? A gente se sente de outra forma também. Mas, por enquanto, a gente sabe que é um processo, né? E se Deus quiser, vai passar. E quais são os serviços disponíveis para as noivas na Clínica Art Beauty, Cássia? Para noivas, hoje, graças a Deus, a gente tem praticamente todos os serviços. Desde a massagem, da limpeza de pele, tem tratamento também corporal.
e facial, tratamentos mais específicos, assim, né? O ideal, no dia dessa conversa, a gente pode fazer avaliação e tudo, né? Pra que a noiva, ela possa ter antes, né? Ou pós também, né? O casamento ali. E a parte de cabelo também, hoje a gente tem na clínica, né? Penteado. E a parte de maquiagem, enfim, todo o processo. E a diferença hoje é que eu posso me deslocar, né? Do meu ambiente de trabalho. Se ela precisar ser atendida num salão diferente e quiser que eu vá maquiar, eu tenho essa liberdade hoje. Quiser que eu vá pra fora também fazer a maquiagem dela. Eu enfim. escuto muito isso, assim. É a Cassi. É a Cassi. As gurias, assim, não abrem mão da Cassi. E pra mim também isso é muito bom, muito especial. Eu poder ir até ela, sabe? Porque antes, como eu trabalhava num lugar específico, me limitava. E hoje não, eu tenho essa liberdade, né? De poder ir Tu atender. maquiou a primeira dama, né? Maquiei a primeira dama. Ah, chiquíssima! Maquiou a Foi primeira dama, muito especial. chiquíssima. Primeira dama casou na casa dos pais, uma casa cheia de memórias. E eles estavam assim, ó, mega apreensivos. Porque, ai, a casa já que... Tipo, a casa de vocês é linda. Acreditem foi na lindo. história da casa. Gente, foi outra, assim, ó, um casamento super intimista, mas totalmente marcante. Muito lindo. Eu amei também. Amei tudo. O vestido da noiva. Tudo diferente. Simplicidade da Larissa, né? E tá ganhando bebê hoje. Nasceu já o Miguel, coisa mais linda. Ai, que legal! Que E bacana. é tão legal, né? Fazer parte desse momento, estar ali no seio familiar, né? Dentro da intimidade do pessoal, vendo como é que isso Ai, comendo sucede, torta né? de sorvete da Valéria. Que sucesso, gurias. Ai, coisa boa. Muito bacana. E assim, ó, pra gente encerrar, ambas aqui têm as suas famílias, são casadas, né? Trabalham com casamentos, com noivas. A gente precisa saber uma dica de vocês, assim, pra relacionamentos duradouros, né? Pra relacionamentos consolidados. Vamos lá. Pra vocês, assim, pra um casal, né? O que vocês acham que é essencial pra esse relacionamento perdurar? Eu acho que eu começo falando que a Jaque com certeza tem mais experiência que eu também. Adorei. Não, mas no meu relacionamento, eu tô há 12 anos, né? E uma coisa, assim, que eu acho que... Claro que muitas começam, né? A partir do casamento. Mas a gente, às vezes, tem uma história antes. Bem longa, né? Uma união estável. E o que eu vejo, sabe? Assim, em relação a mim, né? No meu casamento. E algumas noivas também que eu já atendi. É a gente... No casamento, a gente se doa muito, né? A gente abre mão de muita coisa também, às vezes, um pelo outro, né? E... eu acho muito importante, muito válido também o papel do noivo, tanto no dia do casamento quanto durante todo o processo da vida. Então, às vezes, eles dão pitaco na maquiagem, eles dão pitaco no cabelo, sabe? Mas às vezes eu vejo que, tipo, tem um olhar sincero, assim, e apaixonado, sabe? Então, às vezes eles dão um pitaco, às vezes eles dão uma opinião, porque realmente eles conhecem e eles sabem de quem que eles estão falando. E eles sabem qual é a mulher que eles são apaixonados verdadeiramente. E eu vejo isso no meu marido até hoje, sabe? Ele me faz, às vezes, enxergar coisas que eu não vejo, né? E todo esse meu processo de mudança, de amadurecimento, eu devo muito a ele também. Por conta dele enxergar uma Cassiana que às vezes eu não vejo. Então, é o companheirismo, é a dedicação de ambas as partes, né? A gente tem que deixar isso bem claro também, né? Que ambos precisam estar dedicados um ao outro. Reciprocidade, né? Mas a parte, assim, da amizade, do amor que não pode faltar, o romance não pode faltar. Isso eu sempre digo, assim, porque eu acho que também é uma base muito forte do relacionamento. E cada casal tem o seu jeito de romance, né? Sim. Às vezes mais peculiar, mas tem. Mas eu acho que isso eu vejo refletir nos dias de casamento. E eu, na minha vida, também vivo isso. Então, eu acho que é muito importante, sabe? Com certeza. E pra ti, Jaque? Pra mim é o respeito. A base pra tudo é o respeito. Mas não é esse respeito que é quando a gente às vezes quando a gente fala em respeito, as pessoas pensam assim: "Ai, traição". Não é esse respeito. E eu acho que isso é o que tá faltando hoje no mundo, é o respeito. As crianças estão sem respeito, as pessoas estão sem respeito e os relacionamentos estão sem respeito. É o respeito à individualidade, o respeito ao desejo do outro, as vontades do outro, né? E eu cito assim, eu vou fazer agora em 2025, no dia 26 de setembro, nós vamos fazer 26 anos juntos, eu e o César.
né? E eu acho assim, eu cito dois momentos, assim, quando o César decidiu voltar pra São Gabriel, né? Eu tava bem lá, na minha cabeça a gente tava bem lá, mas ele não tava bem. E eu respeitei a decisão dele de voltar. Engoli os meus medos, né? As minhas dúvidas e voltei junto com ele, né? E aí eu sinto o respeito que ele tem por mim em acompanhar essa minha trajetória maluca de vida. Né? Porque ele vai, ele acompanha, ele vai, ele me leva, ele vai, ele me busca, ele tá sempre junto. E às vezes eu tô ali cansada e respinga nele o meu estresse. E aí é o respeito. Então eu acho que respeito é a base pra tudo. Com certeza. Nossa, fiquei emocionada. É isso mesmo, né? Exato, né? Porque nem tudo é linear, né? Nunca é linear. Um relacionamento nunca... não tem como ser uma coisa perfeita. Sempre vão ter altos e baixos, né? Mas é importante a gente querer estar tanto usufruindo dos altos, porque eles vão existir, e estar ali apoiando nos baixos também, né? Porque isso é muito, muito importante. Eu tenho aquela máxima que tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa. Então a gente precisa vivenciar, a gente precisa viver todos aqueles momentos quando a gente escolhe estar com alguém, né? E por mais que casamentos hoje em dia, eu como advogada da família sei bem que não é algo pra sempre, né? Existe a possibilidade do divórcio. Eu acho que é a escolha de tu fazer querer dar certo. Tu escolhe. Eu escolhi estar nesse relacionamento e eu estou escolhendo fazer dar certo. Às vezes eu vou precisar tirar um pedacinho de mim, né? Claro, não tô falando aqui de uma situação de violência, não tô falando nada do tipo, mas de escolhas realmente diárias, né? Da nossa rotina e das nossas decisões diárias. Às vezes a gente precisa tirar um pedacinho da gente e botar esse nosso pedacinho no outro pro outro ter força pra conseguir. Não, e também alinhar as expectativas. É uma coisa que eu tinha muita dificuldade nos meus lançamentos. Eu colocava uma expectativa na pessoa e ela não alcançava aquela expectativa. Então a pessoa me prometia uma coisa. Ah, mas tu não honrou com a tua palavra. Tu me prometeu que isso ia acontecer e tu não fez, e tu não chegou, e tu não foi, a gente não foi. Então, isso era uma coisa que me doía. E quando tu vai alinhando as expectativas, né? E de tempos em tempos, tu tem que sentar com a pessoa pra te alinhar. Porque tu vai desencontrando, porque tu vai estar num outro momento da tua vida, tu vai querer outros projetos, tu vai estar mais alinhada com a fé, ou tu quer mais alinhada com o trabalho. A gente sempre tá uma coisa que tá nosso foco principal, né? Então, a gente alinhando nesses momentos, a gente tem aquele período, tá mais alinhado no trabalho, tu precisa de um apoio maior em casa, ou tu tá mais buscando o estudo, tu precisa abrir mão do tempo junto, então não vai dar pra estar saindo tanto. A questão financeira, tem as dificuldades. E não é fácil tu estar com as pessoas nas dificuldades financeiras, né? Tu repensa aí é tantas... que eu digo, nessa hora da dificuldade é que tu vê realmente, porque... Isso a gente sabe, assim, ó, são tantos momentos e tu ter a pessoa ali contigo, olha... A decisão mais importante que eu acredito que a gente tome na vida da gente. A gente é permeado por decisões, mas se não a mais importante, uma das é a pessoa que a gente decide estar junto, que a gente decide casar. Porque aquilo ali vai, querendo ou não, refletir em todas as outras fases da tua vida, né? Em trabalho, família, filhos, dinheiro. Então, é a decisão mais importante. Hoje de manhã aconteceu uma coisa assim, ó. Olha só. Eu saí pra pedalar bem cedo, voltei, cheguei em casa, eram 8h30 e fui pro banho. Aí eu estava saindo do banho e o César escancara aquela porta do banheiro ali. Eu no banho, ele escancara a porta. O que tu vai fazer? Eu digo... Vou terminar meu banho. Pra mim é uma coisa lógica, mas aí tu tem que respirar, assim, né? A pessoa entra ali na tua... Eu digo, vou terminar meu banho. Não, isso eu sei que tu vai fazer, mas o que tu vai fazer depois? Vamos tomar o nosso café. Eu não vou tomar café. Eu vou lá no polo, não vou tomar café. Eu digo, nem um leite tu vai tomar. Não, vou pro polo. Eu digo, tá. Vai pro teu polo. Aí eu até ia gravar um vídeo, sabe? Digo, o César hoje foi pro polo, tô aqui. Eu digo, não vou gravar, porque aí tu já tem aquele receio, assim, de tu ser mal interpretada e das pessoas já acharem que... Porque é assim, né? Então eu digo, quer saber, não vou gravar. Mas eu dei graças a Deus que ele foi pro tal do polo. Mas por que eu digo isso? É tão bom a gente ter um momento só pra nós. Eu caprichei naquela mesa de café, que não tava aquela criatura ali dizendo que o café tem que ser... Porque aí ele começa assim, ó. Chigueline, 9h a gente tomando café, eu não vou almoçar. Aí dá vontade de dizer assim, mas por que tu não acordou às 8 então e tomou o teu café, criatura?
Aí ele foi pro polo dele, eu tomei meu café, acendi meu incenso, sabe? Na paz do Senhor, no meu horário. Claro que não é todos os dias que tu quer isso, mas que é bom um momento de individualidade, é bom. Por isso que eu digo que a gente casa, mas a gente não pode abrir mão das amigas, dos momentos com as amigas, né? Ter momentos com a gente, porque é isso que nos mantém saudável para os nossos A dias gente de tem relacionamento. repertório, né? Porque senão a gente vive só em função daquela pessoa, para aquela pessoa. E não tem, às vezes tu não tem mais nem assunto pra conversar, porque tu não tem bagagem, né? Tu não tá tendo acesso a outras pessoas, conversando, trabalhando, fazendo as tuas coisinhas. Então é muito importante E isso. outra coisa que eu acrescentaria, além do alinhamento das expectativas, é a admiração. Porque tu começa o teu relacionamento admirando aquela pessoa e isso, se tu não cuida, tu vai se perdendo ao longo do tempo, né? Então essa é uma coisa muito importante, sim, que eu vejo que daria também de dicas aos casais. Pois eu acho que essa questão, tu admirar a pessoa no trabalho dela, de como ela te trata, né? Porque daí vai destratando os pais, vai destratando as crianças, vai destratando os idosos. Tu vai admirar o quê naquela pessoa, né? Ela se doa, como é que é a rotina dela. Então, toda essa admiração que permeia a forma que tu consegue olhar, a forma que a pessoa trata uma pessoa idosa, trata uma criança, pega uma criança no colo, te trata bem Um animalzinho, né? Ou te trata com romantismo e pensa naquilo. Acho que esses detalhes, a gente unindo esses detalhes, faz a diferença, né? Porque tem alguma coisa pra quem tu lutar, né? Aquela admiração daquela pessoa, ele se doa tanto pro trabalho dele, eu vejo que aquela pessoa, ela vai atrás, ou tá sempre batalhando, conquistando, pensando aquilo em prol da família, né? Então, isso é uma coisa que me move muito também. Além do alimento das expectativas, a admiração. Tu ter uma admiração, um cuidado, né, pra aquela pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Ai, arrasou, também. amiga. Arrasou, adorei. Gurias, É assim... que canceriana, né? Adoro falar do Ai, relacionamento. a gente vai ter que fazer... inclusive, sobre a gente... signos. a gente vai ter um episódio sobre relacionamentos também, né? Que vai ser maravilhoso. Em breve. Em breve, em breve. Meninas, muito obrigada. Foi uma conversa brilhante, inspiradora. Eu fiquei emocionada em vários momentos. Me segurei pra não chorar, mas enchi o olhinho d'água, assim. Pensando sobre o meu casamento, pensando sobre o meu relacionamento, pensando em tantas histórias que vocês nos contaram aqui hoje. E que bom que a gente tem esse espaço pra relembrar o que vocês viveram, pra entender o tamanho do propósito e do trabalho de vocês duas. Quando a gente pensou em vocês duas, a gente pensou assim, não, vai dar certo. Porque assim, ó, a gente trabalha muito para que os convidados também tenham esse alinhamento, né? Faça sentido os convidados estarem aqui juntos e falarem sobre temas que sejam importantes pra eles também. Então, pra mim, foi maravilhoso. Muito obrigada. E quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, onde é que a pessoa encontra vocês? Endereço, rede social? Eu? Começa. Eu dei no meu Instagram, né? Tem o Instagram, é Cassiana Art Beauty, Uhum. né? Que tem o meu pessoal, assim, das maquiagens, né? Uhum. Ali tem o link também que vocês podem entrar em contato diretamente comigo, né? Que aí dá direto no WhatsApp da Clinic Art Beauty, né? Que é o meu empreendimento na cidade de São Gabriel agora. Uhum. E pra ti, Jaque? Bom, eu, através das redes sociais, né? Acho que não tem como não ter o contato ali, né? Eu sempre digo, meu nome é com QU, mas o meu Instagram é com K, porque não tinha mais com QU, não tinha. Então é Jaque Teixeira com K, né? E pra me encontrar, nossa, é muito difícil. Eu moro do lado da sua casa, né, gente? Então, é o que eu digo assim, ó. Tem o bom e tem o ruim, né? Porque às vezes o único dia, tipo assim, num domingo, às vezes, que tu tem aquele único diazinho ali pra te descansar, gritam lá na frente desesperadamente, Jaque! E aí não tem como tu não ia, né, abrir a porta ou atender. Eu moro do lado. Mas não tem como não, né? Faz parte, É o trabalho então. acompanhando. É isso. Gente, muito obrigada por estarem conosco, né? Acompanhando esse episódio. Pra gente é muito especial estar aqui. Vocês não têm ideia do cheirinho. A gente tá fazendo episódio aqui, sentindo o cheirinho dos salgados e dos doces. E assim que a gente finalizar, nós vamos nos deliciar com tudo isso. Mas a Jana Pires, né, que fez os nossos salgados para que a gente pudesse prestigiar vocês da melhor forma possível. A Flávia, da Doceria Olga, também, nossa parceira, né, estando aqui conosco, para que a gente possa recebê-las da maneira como vocês merecem, né? Sempre agradando e fazendo o possível para isso. E também o nosso look, né? Sim, Maravilhoso, o nosso né? look, com certeza. Eu já Também. vou ter que ficar com esse terno, eu acho. Nossos looks, sempre que a gente utiliza para as gravações, também para sessão de fotos,
Lá de Santa Maria, da Cris Dunk Boutique. É uma boutique que abraçou o nosso projeto e faz toda essa questão juntamente com a Raíza, que sempre dá as opiniões dela sobre os nossos looks, olhando o que fica melhor nossos corpos, nossas personalidades. Então, tem todo esse alinhamento pra gente ficar bem apresentável pra vocês. Também estamos de Semijoias Ananda, a maquiagem da Cássia, que é o filtro da Cássia. O filtro da Cássia. E a gente tá muito contente de estar com esse projeto maravilhoso, que tá sendo bem recebido. A gente ficou muito feliz com a receptividade, as mensagens, os comentários dos primeiros episódios que já foram ao ar e que venham muito, só sucesso por Mateando aí. Com certeza. Pra gente é muita honra estar aqui, que vocês despenderam o tempo de vocês no feriado, né? Deixaram de estar com as suas famílias ou então descansando realmente nesse dia pra estar aqui conosco, acharam uma brecha na agenda. E com certeza, da mesma forma que foi pra mim e pra Lorena, foi gratificante pra todo mundo que está nos ouvindo hoje. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vocês enriqueceram muito a nossa história e também o nosso podcast, né? Com certeza. E o Mateando é um oferecimento de fotografia por Franciele Siqueira, transformando a autoestima de mulheres através do poder da fotografia. A beleza maravilhosa com a clínica Art Beauty, né? Com a Cássia, expert em procedimentos de alto padrão. E confira lá, então, o pacote das noivas, todo esse projeto especial que ela tá lançando nas redes sociais agora no mês de maio. A Storymaker maravilhosa, a Vitória Rodrigues, tá aqui nos bastidores. Né? Ela que é social media, designer e videomaker, transformando sua marca visual autêntico e estratégico. As cuias personalizadas, bombas, enfeites para chimarrão. E hoje a gente tá lançando aqui a cuia do Mateando Cast, também a nossa térmica personalizada ali com as logos, feitas pela Érica Baggio, né? E você sabe que lá na Cimarrão Campeiro não é só sobre chimarrão, é sobre amor. E também, né, limpeza de pele e massagens com Leonardo Moreno, da Skyline Autocuidado. Autocuidado e bem-estar. O nosso style, a nossa imagem pessoal pela Raíza Ramos, é essencial para que a gente esteja sempre à altura das nossas convidadas e da nossa audiência também. Transforma a imagem para refletir quem você é de verdade. A Érica Baggio, como a Lorena já falou, design para marcas com autenticidade e exclusividade em cada traço. Beleza por Mary Kay, através das diretoras Graciela Aguiar e Verônica Pereira. Semijoias Ananda, né? Detalhes que transformam o básico em extraordinário. E Ubra São Gabriel, justo, correto e seguro. Muito obrigada, gurias. E muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Deixa seu comentário, acompanha lá, @mateandadv. E é isso, né, E é Alexa? isso. Obrigada, até tchau, mais. Tchau, até o próximo episódio.